Jacques se entrega a um plano extremo ao decidir atear fogo a Boaz, movido por ressentimento e pela sensação de que já não tem mais nada a perder. Convencido de que precisa agir rapidamente, ele procura Tânia e pede ajuda para colocar o plano em prática. Tânia se assusta com a dimensão da ideia, mas percebe que Jacques está determinado e que qualquer tentativa de fazê-lo recuar pode ser inútil. A tensão entre os dois cresce, marcada por medo, urgência e segredos que podem vir à tona a qualquer momento. Disfarçado e tomado por um ódio que já ultrapassou qualquer limite, Jacques decide consumar sua vingança contra a própria família em Dona de Mim. Convencido de que foi traído, descartado e humilhado, ele coloca em prática um plano devastador: atear fogo na fábrica Boaz, o maior símbolo do sucesso e da união familiar que ele deseja destruir. Para Jacques, não se trata apenas de causar prejuízo financeiro, mas de atingir todos emocionalmente, fazendo-os sentir a dor que ele acredita ter carregado sozinho por tanto tempo. Foragido e agindo nas sombras, Jacques escolhe um dia estratégico para executar o crime. Aproveitando uma movimentação intensa de entregas, ele se infiltra na fábrica disfarçado entre os funcionários terceirizados. Com boné, uniforme simples e postura discreta, passa despercebido pelos seguranças e entra pelos fundos do prédio, sem levantar suspeitas. Conhecedor profundo de cada setor da Boaz, Jacques caminha com segurança pelos corredores, como alguém que sempre pertenceu àquele lugar. Para ele, cada parede carrega lembranças, algumas de orgulho, outras de ressentimento. Com frieza, ele se esconde no depósito, um dos locais mais sensíveis da fábrica, cercado por materiais inflamáveis. Ali, aguarda pacientemente o fim do expediente. O silêncio que toma conta do espaço após a saída da maioria dos funcionários parece alimentar ainda mais sua decisão. Jacques observa o relógio, respira fundo e relembra tudo o que perdeu. Em sua mente, o incêndio surge como justiça, não como crime. Quando tem certeza de que não há mais testemunhas diretas, ele dá início ao plano, espalhando combustível em pontos estratégicos e acionando o fogo sem hesitação. Rosa, por sua vez, participa de uma sessão de fotos especial para o prêmio de empresário do ano. Confiante e emocionada, ela posa orgulhosa, sentindo que todo o esforço e as dificuldades enfrentadas finalmente começam a ser reconhecidos. Para ela, aquele momento representa não apenas um título, mas a confirmação de que a Boaz sobreviveu a crises internas e externas, mantendo-se forte e respeitada. A atmosfera leve, no entanto, dura pouco. De forma quase imperceptível no início, uma fumaça densa começa a se espalhar pelos corredores mais afastados da fábrica. O cheiro de queimado invade o ambiente, provocando estranhamento e inquietação. Em segundos, o alarme de incêndio dispara, rompendo bruscamente a sensação de tranquilidade. O som estridente ecoa por todo o prédio, anunciando o início do caos. Funcionários entram em pânico, portas se abrem às pressas e gritos se misturam ao barulho das sirenes. A fumaça se espalha rapidamente, dificultando a visão e tornando o ar pesado. Samuel tenta manter a calma e orientar as pessoas, enquanto Leona procura por saídas alternativas. Rosa interrompe a sessão de fotos e corre, assustada, tentando entender o que está acontecendo. No meio da confusão, Sofia entra em desespero. A jovem começa a gritar por socorro, tomada pelo medo ao perceber que o fogo avança rápido demais. As chamas se espalham pelo depósito e alcançam outras áreas da fábrica, alimentadas pelos materiais inflamáveis. O calor aumenta e a sensação de aprisionamento toma conta de quem ainda não conseguiu sair. Alguns funcionários tropeçam, outros se ajudam como podem, formando correntes humanas em meio à fumaça. A cada segundo, a situação se torna mais crítica. Portas ficam bloqueadas e o pânico ameaça se transformar em tragédia. Do lado de fora, vizinhos começam a notar a fumaça escura subindo e acionam o corpo de bombeiros, enquanto o fogo consome parte da estrutura.
Jaques, já distante do local, observa de longe o resultado de sua vingança. O reflexo das chamas ilumina seu rosto, revelando um misto de satisfação e tormento. Por um breve instante, ele hesita, consciente de que colocou vidas em risco, inclusive de pessoas que um dia amou. Ainda assim, o rancor fala mais alto, e ele segue em frente, convencido de que não há mais volta. Dentro da Boaz, a luta pela sobrevivência continua. Samuel consegue conduzir parte do grupo até uma saída de emergência, enquanto Leona retorna para ajudar quem ficou para trás. Rosa, abalada, tenta manter a força, mesmo com a respiração comprometida pela fumaça. Sofia, aos prantos, é amparada por funcionários que se recusam a abandoná-la. O incêndio transforma a fábrica em um cenário de guerra, deixando claro que aquela noite marcará para sempre a história da família Boaz. Entre gritos, sirenes e labaredas, todos percebem que o ataque de Jaques não foi apenas contra a empresa, mas contra cada um deles. A pergunta que ecoa em meio ao desespero é se todos conseguirão sair vivos dessa armadilha cruel. E quais serão as consequências desse ato de vingança que colocou tantas vidas por um fio? Uma verdade sombria vem à tona. Bárbara estava diretamente envolvida em um esquema ilegal de apostas esportivas comandado por Romano. O que começou como uma oportunidade para ganhar dinheiro fácil, logo se tornou uma engrenagem criminosa bem estruturada. Bárbara não apenas aceitava manipular resultados de lutas, como também se tornou peça-chave do esquema, usando sua influência no galpão para convencer outros atletas a participarem das fraudes. Com promessas de lucros altos e rápidos, ela ajudava a aliciar colegas, garantindo que determinadas lutas tivessem desfechos previamente combinados para favorecer apostadores específicos. O dinheiro começou a entrar de forma abundante, e o grupo passou a viver uma perigosa sensação de impunidade. Para Bárbara, aquilo parecia apenas mais um jogo de estratégia, uma extensão da competitividade que sempre guiou sua vida. Ela se convenceu de que estava no controle, de que ninguém jamais desconfiaria. Cega pela ambição, ignorou completamente as consequências éticas, legais e humanas de suas escolhas. A integridade do esporte, o esforço honesto de outros lutadores e até a própria carreira passaram a ser apenas moedas de troca. A derrocada começa quando Marlon, desconfiado de movimentações estranhas e resultados suspeitos, decide investigar mais a fundo. Policial experiente, ele percebe rapidamente que há algo muito errado acontecendo nos bastidores das competições. Determinado a ir até o fim, Marlon resolve se infiltrar no esquema. Para isso, cria uma história convincente. Diz que precisa urgentemente de dinheiro para ajudar Jussara, que enfrenta sérios problemas de saúde. Vulnerável e aparentemente desesperado, ele se oferece para participar das armações, ganhando pouco a pouco a confiança de Romano e da própria Bárbara. O que ninguém imagina é que Marlon está agindo em parceria direta com a justiça. Cada conversa, cada proposta, cada detalhe do esquema é cuidadosamente registrado. Ele reúne provas decisivas, grava diálogos comprometedores, guarda documentos e cruza informações que comprovam a existência da associação criminosa e da fraude esportiva. Bárbara, segura de si e acreditando estar cercada apenas de cúmplices, não percebe que está caminhando diretamente para uma armadilha sem saída. O desfecho se aproxima durante um campeonato importante, um dos mais aguardados da temporada. O ginásio está lotado, a imprensa marca presença e a luta de Bárbara é tratada como o grande destaque do evento. Nos bastidores, ela se mostra confiante, quase arrogante. Para ela, aquela vitória não seria apenas mais um troféu, mas a consolidação definitiva de seu nome no esporte. Em sua mente, o futuro já estava garantido: contratos, patrocínios, fama e reconhecimento. No ringue, Bárbara dá um verdadeiro espetáculo. Técnica, agressiva e precisa,
ela domina a adversária e vence a luta sob aplausos ensurdecedores. O público vibra, seu braço é erguido pelo árbitro e ela comemora como se nada pudesse estragar aquele momento. Sorridente, ela olha para a arquibancada acreditando que está no topo do mundo, sem imaginar que a queda será imediata e devastadora. A celebração, porém, dura apenas alguns instantes. De forma abrupta, policiais invadem o ginásio, interrompendo a festa. O clima de euforia se transforma em confusão. A música para, os aplausos cessam e um silêncio pesado toma conta do lugar. Diante de todos, a delegada se aproxima do ringue e anuncia a prisão de Bárbara, de Romano e dos demais envolvidos no esquema, sob acusações de associação criminosa e fraude esportiva. O choque é geral. Bárbara demora alguns segundos para compreender o que está acontecendo. Atônita, ela tenta reagir, questiona, grita que aquilo é um absurdo. Em um impulso desesperado, ainda esboça resistência, mas é rapidamente contida pelos policiais. As algemas são colocadas ali mesmo, sob o olhar atônito do público, das câmeras e de seus próprios colegas de profissão. A imagem da lutadora forte e invencível se desfaz, dando lugar a uma mulher derrotada, exposta e sem qualquer controle da situação. Enquanto é escoltada para fora do ginásio, Bárbara enfrenta uma das cenas mais humilhantes de sua vida. Alguns espectadores a encaram com incredulidade, outros cochicham, e há quem registre tudo com o celular. O que antes era admiração se transforma em julgamento público. Cada passo rumo à saída parece pesar toneladas, como se toda a sua trajetória estivesse sendo arrastada junto. Na arquibancada, Davi assiste a tudo em silêncio absoluto. Arrasado, ele vê ruir a imagem da mulher que ama. O choque se mistura à dor, à decepção e a um sentimento profundo de impotência. Sem conseguir se mover ou reagir, Davi apenas observa enquanto Bárbara é levada, consciente de que nada será como antes. O amor que sente entra em conflito com a gravidade dos crimes revelados, deixando-o dividido entre a compaixão e a dura realidade. Assim, Dona de Mim encerra o arco de Bárbara de forma implacável. Sua queda serve como um retrato cruel das consequências da ambição desmedida e das escolhas erradas. O esporte, que sempre foi sua maior paixão, se transforma no palco de sua ruína. E o sonho de glória dá lugar a um futuro incerto, marcado pela vergonha, pela prisão e pela certeza de que, desta vez, não haverá luta capaz de reverter o resultado final. A menina se depara com uma verdade que transforma completamente sua visão de mundo e abala de forma irreversível o vínculo com a mãe biológica. A revelação não vem de uma só vez, mas se constrói aos poucos, em atitudes, palavras e situações que escancaram a verdadeira face de Ellen. Para Sofia, fica claro que aquela mulher não representa o amor, a proteção e a segurança que sempre lhe prometeram. Diante disso, a garota toma uma decisão difícil, porém firme: rejeitar a mãe e pedir para voltar a viver com Léo, o homem que sempre esteve ao seu lado e a criou como filha. Desde que fugiu ao lado de Ellen e Hudson, Sofia começa a perceber que aquela vida errante, marcada por golpes, mentiras e fugas constantes, não tem nada a ver com ela. O medo de ser descoberta, a necessidade de trocar de lugar o tempo todo e a obrigação de participar das chamadas pegadinhas passam a sufocar a menina. Ao contrário do que Ellen tenta pintar, Sofia não enxerga diversão naquilo tudo, apenas insegurança e tristeza. Com o passar dos dias, a saudade da antiga rotina se torna insuportável. Ela sente falta da escola, do quarto na mansão dos Boaz, das refeições em família e, principalmente, do carinho constante de Léo, que sempre a protegeu sem pedir nada em troca. A resistência de Sofia em participar dos golpes começa a irritar Ellen. A golpista perde a paciência, passa a pressionar a filha e exige obediência absoluta. Cada recusa da menina é recebida com olhares duros,
palavras ríspidas e ameaças veladas. Cansada emocionalmente e sentindo-se cada vez mais deslocada, Sofia cria coragem e diz, com todas as letras, que quer voltar para o Rio de Janeiro e viver novamente com a família Boas, sob os cuidados de Léo. A reação de Ellen é imediata e violenta no campo emocional. Ela acusa a filha de ingratidão, afirma que abandonou tudo por ela e tenta se colocar como vítima da situação. Sem conseguir convencer Sofia pelo discurso, Ellen apela para a chantagem emocional. Diz que se a filha realmente for embora, ela desaparecerá de vez e não poderá mais estar presente no dia a dia da menina. A intenção é clara: fazer Sofia se sentir culpada e responsável pelo possível abandono da mãe. Apesar do impacto das palavras, Sofia demonstra uma maturidade surpreendente para sua idade. Em lágrimas, ela responde que não quer viver com medo, nem mentindo, e cobra que Ellen cumpra a promessa que fez de deixá-la voltar para casa caso não se adaptasse. A partir desse momento, a relação entre as duas se torna ainda mais tensa. Ellen, percebendo que perdeu o controle sobre a filha, passa a enrolar. Adia conversas, muda de assunto e inventa desculpas para ganhar tempo. Diz que ainda não é o momento certo, que precisam esperar um pouco mais, que é perigoso retornar agora. Sofia, porém, não se deixa enganar. A cada dia, ela insiste mais, reforçando seu desejo de ir embora. O comportamento da mãe só confirma o que a menina já suspeitava. Ellen não pretende cumprir a promessa e está disposta a tudo para manter Sofia ao seu lado. O ponto de virada acontece quando Ellen leva Sofia a um café, acreditando que o local é seguro. O que ela não imagina é que seu passado voltará para assombrá-la de forma inesperada. Uma das atendentes reconhece Ellen de antigas denúncias e comentários que circulavam na região. Desconfiada, a mulher observa seus gestos, confirma a identidade e decide agir. Sem levantar suspeitas, ela chama a polícia. A tensão cresce quando Ellen percebe que algo está errado, mas já é tarde demais. Marlon entra em ação ao receber o alerta e, sem perder tempo, avisa Léo e Samuel sobre o paradeiro de Sofia. Desesperados e movidos pela esperança de finalmente reencontrar a menina, os dois correm até o local indicado. O reencontro é carregado de emoção. Ao ver Léo, Sofia corre em sua direção e o abraça com força, como se quisesse recuperar, em um único gesto, todo o tempo em que esteve longe. O alívio toma conta do ambiente e a menina deixa claro que quer voltar para casa. Antes que a polícia consiga chegar até ela, Ellen percebe que perdeu o controle da situação e foge, abandonando Sofia para escapar da prisão. A fuga marca o fim definitivo da relação entre mãe e filha. Sofia é levada em segurança de volta para a mansão dos Boas, onde é recebida com carinho, cuidado e proteção. Ao cruzar novamente aquele portão, ela sente que finalmente está em casa, no lugar onde sempre pertenceu. Já consciente de que perdeu a filha para sempre, Ellen envia uma última mensagem de despedida para Sofia. No texto, mistura desculpas, justificativas e palavras vagas de amor. Mas a menina, agora mais madura e consciente, entende que algumas ausências são necessárias para que se possa seguir em frente. Ao lado de Léo, Sofia começa uma nova etapa de sua vida, marcada pela segurança, pelo afeto verdadeiro e pela certeza de que família é quem cuida, protege e ama, mesmo sem laços de sangue. Marlon e Lopez se unem para ajudar Calixto a avançar na investigação que pode mudar o rumo de toda a situação. Juntos, eles analisam imagens, relembram detalhes e cruzam informações até conseguirem traçar o perfil dos principais suspeitos. Cada pista levantada aumenta a tensão e reforça a sensação de que estão cada vez mais perto da verdade. Calixto, atento, percebe que não pode perder tempo, pois qualquer atraso pode colocar vidas em risco. Enquanto isso, Ellen coloca mais uma de suas armações em prática. Ela surge na escola de Sofia de forma inesperada e, com um sorriso calculado, avisa a menina que elas vão viver uma aventura. Sem compreender o real significado daquelas palavras,
Sofia fica confusa, mas acaba acompanhando a mãe, acreditando que se trata de algo divertido. O clima muda drasticamente quando Ellen, em um ato frio e premeditado, descarta o cordão com o rastreador, tentando despistar qualquer tentativa de localização. Ao encontrarem o cordão jogado fora, Samuel e Léo entram em desespero. A certeza de que Ellen está fugindo com Sofia toma conta dos dois, que percebem a gravidade da situação. A angústia aumenta ao imaginar o perigo que a menina pode estar correndo. Mesmo abalados, eles tentam manter a calma para pensar em uma estratégia e encontrar uma forma de chegar até Sofia o quanto antes. Em paralelo, Stephanie vive um momento de alívio ao confirmar que não está grávida. A notícia traz um respiro em meio ao caos que se instala ao seu redor. No entanto, a tranquilidade dura pouco. Jussara começa a se sentir mal de repente, apresentando sinais de fraqueza que preocupam todos ao redor. Yara e Stephanie percebem que algo não está certo e tentam ajudá-la, cada vez mais apreensivas com o estado da mulher. Em meio à fuga, Sofia consegue um momento de coragem e encontra uma brecha para ligar para Léo. A ligação é rápida e cheia de interferências, mas suficiente para que ele perceba que a menina está assustada. A voz de Sofia do outro lado da linha desperta em Léo uma mistura de alívio e revolta. Ele se enche de ódio ao confirmar que Ellen colocou mais uma vez a filha em perigo e promete a si mesmo que não vai descansar até resgatá-la. No núcleo esportivo, Romano chama Lucas para uma conversa tensa e faz uma ameaça direta. Ele deve perder a próxima luta. A imposição deixa Lucas indignado, mas sem saída aparente. Abalado, ele procura Ryan para desabafar e revela o esquema sujo envolvendo Bárbara e Romano, confessando o medo de enfrentar as consequências caso se recuse a obedecer. A tensão atinge o ápice quando Jussara, já muito debilitada, acaba desmaiando, causando pânico em Yara e Stephanie. Enquanto tentam socorrê-la, todos percebem que a situação é mais grave do que imaginavam. Paralelamente, Bárbara procura Marlon e faz uma proposta misteriosa, deixando claro que seus interesses podem interferir diretamente nos rumos da investigação e nas escolhas que ele terá de fazer a partir dali. Ellen chega ao limite e toma a atitude mais cruel de todas. Abandona Sofia mais uma vez e decide desaparecer definitivamente. Em Dona de Mim, a sequência marca uma virada dolorosa na trajetória da menina e deixa evidente que Ellen jamais esteve preparada para exercer a maternidade. Nos capítulos finais, a situação se agrava quando a vigarista resolve fugir da polícia ao lado de Hudson, levando a filha consigo, mesmo sabendo que ambos estão sendo procurados por uma série de golpes aplicados no Rio de Janeiro. Tudo começa quando Ellen aparece de surpresa na escola de Sofia. Com um discurso sedutor e um sorriso ensaiado, ela convence a menina a embarcar em uma suposta aventura, escondendo a gravidade do momento. Sem desconfiar do perigo, Sofia aceita ir com a mãe, acreditando que viverá dias divertidos ao seu lado. No entanto, conforme o tempo passa longe de casa, a criança começa a perceber que há algo errado. O comportamento de Ellen e de Hudson se torna estranho, marcado por tensão, pressa e atitudes cada vez mais suspeitas. Ellen e Hudson colocam em prática mais uma manobra arriscada para despistar Léo e Samuel. Cientes de que estão sendo observados, os dois agem com frieza e calculam cada passo, fingindo seguir uma rotina previsível, enquanto, na verdade, mudam constantemente de planos e trajetos. Léo, atento, continua acompanhando Sofia pelo rastreador, acreditando ter vantagem na caçada, sem imaginar que Ellen e Hudson já descobriram a existência do dispositivo e estão usando isso a seu favor para confundir ainda mais os perseguidores. Enquanto isso, em outro núcleo, Danilo deixa Manuel intrigado ao insinuar que decidiu dar um tempo no relacionamento com Filipa. O comentário, aparentemente casual, carrega um peso maior do que parece e desperta a curiosidade de Manuel, que percebe que há algo mal resolvido entre o rapaz e a jovem. Danilo tenta manter a postura firme, mas deixa escapar sinais de que seus sentimentos continuam em conflito. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual o seu personagem favorito da novela até agora. Stephanie,
tomada pela angústia, confronta Jeff em uma conversa tensa e direta. Sem rodeios, ela revela seu medo de estar grávida, deixando o rapaz completamente desnorteado. A revelação cai como uma bomba, e Jeff reage com insegurança, sem saber como lidar com a possibilidade de assumir uma responsabilidade tão grande. O clima entre os dois fica carregado de incertezas e acusações veladas. Pam, sempre atenta aos movimentos ao seu redor, aconselha Filipa a se reaproximar de Danilo. Para ela, ainda existe algo forte entre os dois, e esse afastamento pode ser apenas orgulho mal resolvido. Filipa resiste à ideia no início, mas acaba refletindo sobre os sentimentos que insiste em negar, percebendo que talvez ainda haja espaço para uma reconciliação. Em meio a tantos conflitos, o show de Ryan se transforma em um verdadeiro sucesso. A apresentação empolga o público e chama a atenção de Otávio, que vê no rapaz um talento promissor. Impressionado, ele faz uma proposta de trabalho que pode mudar completamente o rumo da carreira de Ryan, abrindo novas portas e trazendo esperança de um futuro mais sólido e reconhecido. Impulsionada pelas emoções à flor da pele, Filipa acaba se rendendo ao momento e beija Danilo. O gesto inesperado reacende sentimentos antigos e deixa os dois visivelmente abalados, sem saber se aquilo representa um recomeço ou apenas mais uma complicação em suas vidas já conturbadas. Vivian, por sua vez, não esconde sua insatisfação e reclama de Samuel, apontando atitudes que a incomodam e revelando um desgaste crescente na relação. As críticas aumentam a tensão entre eles, deixando claro que o equilíbrio do casal está por um fio. Paralelamente, Sofia surpreende Samuel e Léo ao fazer uma confissão inesperada. Com a sinceridade de quem já não quer mais guardar segredos, a menina admite que sempre soube que a barriga de Ellen era falsa. A revelação deixa os dois adultos chocados, principalmente Léo, que percebe o quanto Sofia foi exposta às mentiras e manipulações da mãe. Para Sofia, tudo parecia apenas mais uma brincadeira, já que Ellen sempre tratou situações sérias como se fossem pegadinhas, algo que ela mesma gostava de fazer. A naturalidade com que a garota fala sobre o assunto deixa claro o quanto aquela convivência distorceu sua percepção da realidade. Determinada a não permitir que a situação se repita, Léo decide enfrentar Ellen. Em uma conversa tensa, ela deixa claro que não será mais enganada e que está atenta a cada passo da ex-golpista. Léo afirma com firmeza que agora conhece as estratégias de Ellen e que não permitirá que Sofia volte a ser usada em armações. A postura segura de Léo desmonta Ellen, que percebe que perdeu o controle da narrativa e já não consegue manipular como antes. Mais tarde, em um momento íntimo, Sofia conversa com Léo e reforça sua visão infantil sobre tudo o que viveu. A menina confessa que via as mentiras de Ellen como brincadeiras, pois a mãe sempre gostou de pegadinhas, assim como ela. A declaração parte o coração de Léo, que entende o tamanho do estrago emocional causado por essa relação confusa e promete proteger Sofia de qualquer influência negativa no futuro. A situação, no entanto, gera conflito. Vivian repreende Léo por ter sido dura demais com Ellen, acreditando que o confronto direto pode acabar trazendo consequências indesejadas. Samuel, por sua vez, também demonstra incômodo e afirma que a namorada exagerou no tom ao lidar com a ex. Léo se defende, dizendo que sua prioridade é Sofia e que não pretende mais agir com complacência diante de quem já causou tantos danos. Em outra frente, o ambiente na delegacia segue tenso. Rangel recusa o pedido de afastamento de Marlon feito por Lopes, deixando claro que decisões pessoais não podem interferir no trabalho. Com isso, Marlon e Lopes são obrigados a retomar a parceria profissional, mesmo diante do desconforto evidente entre eles. A convivência forçada promete gerar novos conflitos e testar os limites dos dois. Enquanto isso, Hudson e Ellen fazem uma descoberta perturbadora. Sofia está usando uma tag com rastreador.
A constatação levanta suspeitas e aumenta a sensação de vigilância constante. Inquietos, os dois passam a desconfiar de todos ao redor. Philippa procura Ellen para uma conversa delicada sobre Sofia. Preocupada com o bem-estar da menina, ela tenta entender até que ponto Ellen está sendo sincera em relação às decisões que vem tomando. Ellen se esquiva, responde com frases vagas e demonstra incômodo, o que só aumenta a desconfiança de Philippa. O clima entre as duas fica tenso, e Philippa sai da conversa com a sensação de que há muito mais sendo escondido do que revelado. Enquanto isso, Cami vive um momento completamente diferente. Diante do espelho, ela experimenta o vestido de noiva com os olhos marejados, tomada por uma mistura de emoção e ansiedade. O tecido, os detalhes e o simbolismo daquele momento a fazem refletir sobre tudo o que conquistou e sobre o futuro que sonha construir ao lado da família. Ainda assim, por trás do sorriso, existe o medo de que as oportunidades que estão surgindo possam escapar de suas mãos. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual o seu personagem favorito da novela até agora. Ryan, por sua vez, recebe um convite inesperado para participar de um programa de televisão. A notícia o anima, mas também o deixa apreensivo, já que ele não sabe exatamente o que o espera. Em paralelo, Philippa abre o coração para Leona e confessa que desde o início desconfiou da proximidade entre Ellen e Igor. Ela admite que certos comportamentos e coincidências nunca fizeram sentido, e agora teme que essas suspeitas possam trazer consequências graves, especialmente para Sofia. Chega o dia do programa, e Ryan desembarca nos estúdios de televisão, acompanhado de Cami e do pequeno Dedé. O ambiente movimentado, as câmeras e a produção deixam todos impressionados. Cami tenta demonstrar tranquilidade, mas por dentro está nervosa, consciente de que aquele momento pode representar uma grande virada para o futuro da família. A surpresa vem quando Roberta, diante de todos, revela as negociações que fez em nome de Ryan sem o consentimento dele. Chocado, Ryan percebe que acordos importantes foram fechados às suas costas, comprometendo sua liberdade artística e pessoal. A indignação toma conta dele e a tensão aumenta nos bastidores. Em outra parte da cidade, Stephanie acorda assustada após um pesadelo perturbador. Abalada, ela procura Yara para desabafar. A conversa entre as duas é carregada de presságios, e Stephanie sente que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo sem saber explicar exatamente o que. No palco do programa, Ryan toma uma atitude corajosa e inesperada. Ao vivo, ele se recusa a cumprir o contrato firmado por Roberta, afirmando que não aceita decisões tomadas sem seu aval. O clima fica pesado, e a reação da gravadora é imediata. Ryan é demitido, diante de todos, em um momento humilhante e definitivo. Cami, ao assistir a tudo, entra em desespero. Ela teme que a chance de mudar a vida da família tenha ido embora em segundos. Dividida entre o orgulho pela postura de Ryan e o medo do futuro, ela percebe que o sucesso pode cobrar um preço alto demais, e que, a partir dali, nada mais será como antes. Desmascarada, Ellen verá sua farsa ruir de maneira definitiva, dando início a uma sequência de acontecimentos intensos e devastadores. A golpista, que durante tanto tempo conseguiu manipular pessoas e situações com discursos calculados e gestos ensaiados, finalmente terá sua verdadeira face exposta. A queda começa a se desenhar a partir da investigação incansável de Léo, que, movido pela desconfiança e pela vontade de proteger Sofia, passa a reunir provas silenciosamente, conectando peças que Ellen acreditava estarem bem escondidas. O que ela não imagina é que esse cerco, aos poucos, se tornará sufocante e irreversível. Determinado a chegar à verdade e temendo pelo destino da menina, Léo toma uma atitude extrema. Instala um rastreador em Sofia, sem que Ellen perceba,
A decisão, embora arriscada, passa a ser a chave para desestabilizar o esquema da golpista e de Hudson. A partir desse momento, cada passo do casal começa a ser monitorado, e Ellen sente, mesmo sem saber explicar, que algo saiu do controle. O comportamento dela muda, o nervosismo aumenta, e as discussões com Hudson se tornam mais frequentes. Leona percebe que algo muito errado está prestes a acontecer e decide agir antes que seja tarde demais. Desconfiada das intenções de Ellen e Hudson, ela convoca Marlon às pressas para tentar impedir a ação do casal. Convencida de que os dois estão tramando mais um golpe, Leona acredita que a presença de Marlon pode evitar consequências mais graves. No entanto, Ellen e Hudson demonstram frieza e rapidez. Ao notarem que estão sendo observados, conseguem se disfarçar e escapar sem levantar suspeitas, frustrando a tentativa de flagrante. A atitude de Marlon, porém, não passa despercebida. Lopes o chama para uma conversa dura e o repreende por ter atendido prontamente ao chamado de Leona. Para Lopes, Marlon ultrapassou limites ao se envolver em uma situação delicada sem autorização, colocando em risco sua credibilidade e sua posição. O clima entre os dois fica tenso, deixando Marlon dividido entre o dever profissional e a lealdade às pessoas que confiam nele. Enquanto isso, Sofia enfrenta uma grande decepção. Ao perceber a postura de Léo diante de toda a confusão, a jovem se sente traída emocionalmente. Ela esperava compreensão e apoio, mas acaba encontrando frieza e julgamento. O distanciamento entre os dois cresce e Sofia passa a questionar em quem realmente pode confiar. Longe dali, Hudson começa a desconfiar de tudo. Incomodado com o fato de Leona ter descoberto a localização da família, ele confronta Ellen, exigindo saber como essa informação vazou. Ellen tenta minimizar a situação, mas também se mostra inquieta, temendo que alguém esteja o seguindo de perto ou que uma traição esteja prestes a vir à tona. A desconfiança entre os dois se intensifica, revelando rachaduras na parceria que mantém. Em paralelo aos conflitos, Jeff tem uma ideia inesperada para ajudar Ryan. Observador e sempre disposto a apoiar os amigos, Jeff acredita ter encontrado uma solução que pode mudar o rumo dos problemas enfrentados por Ryan. Embora ainda não revele todos os detalhes, sua iniciativa traz uma ponta de esperança em meio ao caos. Buscando aliviar o clima pesado que paira sobre o bairro, Filipa se dedica à organização de um sarau na padaria de Manuel. O evento promete reunir música, poesia e encontros sinceros, transformando o espaço em um ponto de acolhimento e expressão artística. Manuel apoia a iniciativa, acreditando que momentos assim são essenciais para fortalecer os laços da comunidade. A tensão volta a crescer quando Samuel e Marlon confrontam Leona. Os dois a repreendem duramente por sua atitude impulsiva contra Ellen, alertando sobre os riscos de agir sem pensar nas consequências. Leona se defende, afirmando que apenas tentou proteger quem ama, mas sente o peso das críticas. Mais tarde, Samuel procura Sofia para uma conversa séria. Ele questiona a irmã sobre o que ela fazia na praça ao lado de Ellen, Hudson e Igor, deixando claro que muitas respostas ainda precisam vir à tona. Marlon viverá um dos momentos mais angustiantes e desesperadores de toda a sua trajetória. O rapaz será colocado à prova quando Jussara, sua mãe, sofrer um grave problema cardíaco e ficar entre a vida e a morte. Tudo começa de forma sutil, com Jussara apresentando sinais de que não está bem. Ela sente tonturas frequentes, falta de ar e um cansaço fora do comum, o que deixa Yara e Stephanie profundamente preocupadas. As duas percebem que algo sério está acontecendo, mas Jussara tenta disfarçar, minimizando os sintomas para não alarmar o filho. A situação, porém, se agrava de maneira repentina e assustadora. Em um momento de fragilidade, Jussara sente uma forte dor no peito, perde o equilíbrio e cai no chão, desmaiando diante de todos. O desespero toma conta do ambiente.
Yara e Stephanie entram em pânico, gritando por ajuda enquanto tentam reanimá-la.